Graça e paz, meus irmãos, vamos nos colocar em pé para estarmos louvando ao nosso Deus nessa hora. Toda a honra, todo o louvor, a exaltação a Deus. Você terá a oportunidade de estar louvando, exaltando e glorificando a esse Deus maravilhoso. E Deus está aqui, presente conosco. Então vamos estar louvando nessa hora. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Você pode nessa hora estar louvando ao nosso Senhor, toda a honra, toda a glória a esse Deus maravilhoso e esse Deus que se faz presente no nosso meio. E cada vez mais nós devemos estar engrandecendo esse Deus que tem sustentado as nossas vidas, esse Deus que enviou seu único filho, Jesus, e Jesus morreu na cruz do madeiro e ali verteu todo o seu sangue em prol das nossas vidas. Então, seja engrandecido o Deus da minha vida, da sua vida e da nossa vida. Louve ao Senhor. Esqueça alguma coisa que você possa estar atravessando nessa hora. Você está na casa do Senhor, na presença de Deus, e louvando e engrandecendo a esse Deus maravilhoso.
minha vida, Tu és, ó Deus, na minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao 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 Senhor. Posso ouvir um aleluia? Aleluia! Muito bom estarmos na casa do Senhor, louvando a esse Deus toda a honra, glória, esse Deus engrandecido nas nossas vidas. E pode ser que você, meu irmão, minha irmã, esteja atravessando por alguma adversidade. E às vezes nós pensamos que não tem solução, mas tem. Para Deus tem solução, desde que seja a vontade do Senhor permissível nas nossas vidas. Então vamos continuar louvando a esse Senhor. Quando Tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que
diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Tenha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. E também Deus é fiel. Muitas das vezes nós somos infiéis, mas Deus continua com a sua fidelidade para com as nossas vidas, cuidando de nós, aprenando os caminhos, através quando nós lemos a tua palavra. Então, Deus é fiel. Sei que Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus, a reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és, Senhor, Senhor, fiel a mim. louva, igreja. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu
Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a videira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Deus é fiel para com nossas vidas. Deus nos ama. E hoje Jesus sou contigo para poder no seu lugar, no nosso lugar. Louvado e agradecido seja esse Deus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Você pode saudar o Senhor Jesus nessa hora. Aninha, você. Ora ao Senhor, agradecer. Senhor Deus, Pai querido, eu quero estar agradecendo, Senhor, neste momento, Senhor. Faz um dia, Senhor, aqui na igreja, Senhor, na tua casa, Senhor. Queremos aprender, Senhor, mais sobre a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada bênção, Senhor, por proteção, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, ter feito nas nossas vidas, Senhor. De cada irmão, Senhor, que está assistindo também, Senhor, e aqui presencialmente. Obrigado por tudo, Senhor, ter feito, Senhor, por essa igreja, Senhor, e por cada um que está aqui, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, que está aqui. Em nome de Jesus, proteja a irmã de Mila, Senhor, pastor, e a irmã de Mila, Senhor, abençoa ela que vai dando a palavra, Senhor, hoje. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem estar se assentando. Depois a gente vai voltar para cantar.
Muito bom estar mais uma vez na casa do Senhor. E o pastor aí, pegar a gripe forte que está sem voz. Aí ele passou o cajado para mim. E orei, pedi orientação ao Senhor, que não é fácil, mas não é impossível. E pela graça do Senhor, estou mais uma vez aqui. Eu sempre falo que é pelas misericórdias de Deus. Nós, não só eu, mas todos nós estamos aqui. É pela misericórdia do Senhor que se renova a cada dia nas nossas vidas, né? O cuidado, o próprio amor do Senhor para com as nossas vidas. E pensando aí, Deus nos chamou. O irmão Alex vai colocar para mim Filipenses 3:20, e eu gostaria que nós todos estivéssemos lendo juntos. Filipenses 3:20, vamos lá ler o que está falando. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E pensando nisso, já foi falado sobre vários personagens, mas eu quero continuar falando sobre Josué. Na quarta-feira eu falei sobre o Josué, sobre quando ele entrou em Jericó, a estratégia que ele teve. Josué, um homem de fé, um homem valente, um homem destemido. Logo que Moisés teve a sua vida, foi levada por Deus, Josué já vinha no meio daquele povo, já liderando juntamente com Moisés, e aí Deus o chamou para estar atravessando o Jordão e entrando com o povo de Israel na terra prometida. E diante do Josué nós podemos ver o chamado dele, como Deus o chamou ele em Josué de 1-9, né? Ser forte, corajoso, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, não te mandei eu. Ser forte, corajoso, não se aparte da lei, nela medita dia e noite, porque ele já tinha aprendido isso com o servo Moisés. Então, Josué prontamente atendeu o seu chamado, e também eu vejo o chamado e a capacitação de Josué, porque eu creio, não era fácil, ele já andava com o povo, e ainda ser chamado, mas ele foi capacitado por Deus, obediente. Eu vejo Josué também como obediente. Em todos os textos que eu li sobre Josué, não vi Josué questionando, falando, não é a hora, Senhor, é eu mesmo, não. E Josué prontamente obedeceu. E também, através disso, eu vejo a conquista desse líder. E uma das conquistas, né, que teve Josué foi ali a tomada de Jericó. Como eu falei na quarta-feira, eles precisaram rodear 7 vezes ali, em volta da cidade, com trombetas, com cântaros, e o povo ali dentro de Jericó, cercado, não sabendo o que estava acontecendo, só que acabou a água, teve escassez de fome. Aí, quando Josué ordenou que eles gritassem, eles gritaram, ao ponto de entrar em Jericó, tomou a cidade, e todos eles ali foram mortos. Eu li mesmo o irmão Alex não precisa colocar, vou estar lendo aqui na minha Bíblia, mas não precisa colocar, que tudo quanto na cidade havia destruído totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Por quê?
O povo que vivia ali dentro de Jericó era um povo cananeu. Era um povo que adorava Moloque. Era um povo que sacrificava crianças vivas. Era um povo que adorava um Deus pagão. Então Deus não queria que o seu povo, o povo dele escolhido, se contaminasse com esse povo. Até na quarta-feira eu comentei que tem pessoas que lê algumas passagens bíblicas e vê mortandade, como aqui nós vimos, né, em Josué 6:21, que está falando, tudo quanto na cidade foi destruído. Só que Deus é um Deus de amor, é um Deus longânimo, é um Deus misericordioso, mas é um Deus de justiça. Ele dá oportunidades, ele avisa, mas quando Deus quer corrigir, Deus corrige aqueles que o ama e aqueles que atrapalham os filhos que ele ama. Então aqui por isso que houve o quê? Uma mortandade. E nós vemos na Bíblia, em relatos de guerra, tantas pessoas que têm as suas vidas ceifadas. E também Deus, Josué falou que naquela cidade não podia pegar nada. Só o que eles podiam estar pegando era ouro, prata, utensílios de bronze e de ferro. Foram consagrados. Por quê? Pelo templo do Senhor que ia ser reerguido. Mais nada. E ai daquele que pegasse algo que Josué tinha avisado, para que não pegasse nada dentro dessa cidade de Jericó. Então hoje eu quero relatar para vocês o que acontece quando nós mexemos ou metemos a mão naquilo que não é nosso, e é do Senhor. Quando o Senhor fala para obedecer e desobedecemos, então tem aí consequência gravíssima. Se às vezes uma pessoa sofre, tudo bem pensando assim, mas às vezes por causa de uma pessoa, todo o povo que está em volta sofre. E tem consequências. E aí entra o quê? O pecado. E Deus ama o pecador. Mas ele abomina aquilo que o pecador faz se não for diante dos seus olhos. Daquilo que Deus desabona ao Senhor Deus. Então eu gostaria que o irmão Alex colocasse para mim Josué 7, o texto é grande, eu vou estar lendo na minha Bíblia e você acompanha ali na televisão. Josué 7, de 1 a 26. Prevaricaram os filhos de Israel nas casas condenadas, nas coisas condenadas, me desculpe. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam 1, 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta
até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentaramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar-se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar-se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois,
e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Santo e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo e bendito nome, por estar mais uma vez na casa do Senhor. Obrigado, Pai querido, pelas suas misericórdias que se renovam nas nossas vidas. Pai, esse trecho bíblico veio a mim, Pai querido, e eu aprendi muito sobre isso, Pai, porque é a tua palavra. A tua palavra é verdadeira, é eficaz, e ela tem poder, Senhor Deus, para transformar as nossas vidas, para mudar, Senhor Deus, os nossos caminhos. Ó Pai, tu conheces o meu coração, conhece, Senhor Deus, cada um que está aqui nesta noite. Se porventura depois vai ser transmitido, também o Senhor Deus conhece. Ó Pai, é a tua palavra, e a tua palavra não volta vazia. Eu sou só um mero instrumento, Senhor Deus, nas tuas mãos, Pai. Com as minhas limitações, com os meus pecados, mas sempre eu estou pronta, Senhor Deus, a te servir, Pai. Mesmo sendo assim, Pai querido, eu sempre estou pronta a te servir. E que o Senhor Deus possa usar a minha vida para que eu possa edificar, como me edificou a minha vida, que eu possa edificar a outrem, Pai querido. Obrigado, Senhor Deus, por essa tão grande oportunidade que o Senhor Deus me dá. De mais uma vez, primeiramente, ler a tua palavra, Senhor Deus, e agora está falando contigo. Ó Pai, obrigado. E ainda, Pai Santo, eu quero te suplicar pelos meus pecados. Sonda, meu Deus, e tu que conheces o meu coração, tire de mim tudo aquilo, Senhor Deus, que eu tenho pecado contra o Senhor, tenho deixado o Senhor triste. Mas eu tenho certeza também de algo, Pai, que os meus pecados são perdoados através do seu Filho Jesus, que morreu ali na cruz do Calvário, Pai. E dos meus pecados o Senhor não se lembrará mais, porque são jogados nas profundezas do mar. Mas obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor Deus está aqui comigo, está aqui conosco. Obrigado, Pai, por esta igreja. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor Deus tem feito nas nossas vidas, Pai. Essa é a minha oração que faço. Mais uma vez, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui como eu relatei, quando eles entraram em Jericó, voltando um pouquinho para a gente entender Josué 7, é um texto longo, às vezes é um pouquinho difícil de entender, mas se eu não conseguir passar para vocês que o Espírito Santo de Deus, ou você que é leitor da palavra de Deus, certamente já leu esse texto, ou vai ler, eu já leio uma vez, 2 vezes, mas é a palavra do Senhor, ela está aqui e nos ensina muito. E para a gente entender Josué 7, eu voltei um pouquinho lá quando houve a entrada de Jericó. Josué amaldiçoou aquela cidade. Que aquela cidade viviam pessoas ali dentro, cercadas, achava que não ia acontecer nada com elas, que Deus não ia usar a vida dos teus servos, do povo dele escolhido, juntamente com Josué, o líder. E aí Josué, aquela cidade foi amaldiçoada. E nada podia pegar daquela cidade a não ser aquilo que eu falei: prata, ouro, utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. E diante disso, esse relato de Josué 7, nós vemos o quê?
aqui no Josué 7:1, eles prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, coisas que não podiam mexer, e eles, acho que, pelos olhão grande que tiveram, e aqui dá os nomes, né? 7:1, Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Sera, da tribo de Judá, era da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Eles infringiram, eles pecaram, que Deus ordenou que nada ali daquela cidade ia para ser pego. Essa cidade foi amaldiçoada. E depois aí que eles entraram, que exterminaram, né? Tudo que eu já li, meninos, velhos, bois, ovelhas e jumentos, ficaram isso. E aí o que eles fizeram? Eles mexeram, esconderam a capa babilônica. Quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando que capa bonita que devia ser. Devia ser ouro, devia ter coisas mais, coisas luxuosas, coisas bonitas. O pecado parece bonito. O pecado parece bonito. Porque eles foram mexer naquilo que não era para mexer. E eles foram o quê? Contaminados. Irmão Alex, coloca para mim Números 19, 22. Vamos ver o que fala? Números 19, 22. E tudo quanto o imundo tocar também será imundo. E a pessoa que tocar naquilo será imunda até a tarde. Isso é lá na lei. Então esses homens se tornaram imundos, porque mexeram em algo que era contaminado. O Senhor ordenou que não era para mexer, salvo aquilo que era para ele estar pegando era prata, ouro, bronze, porque isso foi consagrado para a casa do Senhor. Mas a capa e outras coisas que eles pegaram, ouro, barra de ouro, prata, não era para eles, porque além deles mexer, eles esconderam. Outra vez o pecado. O pecado faz com que, Deus não está vendo, Deus não sabe o que eu falo, Deus não sabe o que eu faço, Deus não sabe nos lugares que eu vou. Eu me escondo bem de Deus, engano. Porque Provérbios 15:3 fala, os olhos do Senhor estão em todos os lugares a contemplar os bons e os maus. Não tem essa, Deus não vai me ver nunca. Porque Deus foi que nos formou, Deus nos conhece e Deus é o Senhor do mundo e da minha vida e de todos que nele habitam. Então não tem como se esconder do Senhor. Como eles se tornaram imundo, Josué não estava sabendo, eles foram para uma batalha. Ganharam a batalha em Jericó, porque foi tudo feito como o Senhor ordenou. E Josué, como um servo temente a Deus, obediente a Deus, consagrado a Deus, um servo responsável, um líder, ele ordenou e assim os seus liderados fizeram aquilo que era para fazer. Eles ganharam na batalha de Jericó, sitiaram Jericó, entraram ali. Só que na batalha da cidade de Ai, eles foram derrotados por causa de uma pessoa, por causa de uma tribo, a tribo de Judá. Saíram dos caminhos. Os olhos grandão, zoião.
E por sinal, eu lendo esse texto, eu percebi, eu fiquei imaginando, que às vezes você entra no texto, assim, né? Sem querer, você fica imaginando assim, pensou barra de ouro, prata, uma capa, devia ser uma capa bonita, uma capa que ia abrigar de chuva, de sol. Então eu tenho o direito de estar pensando, e um dia eu vou prestar conta do Senhor. Se eu estiver saindo, Deus vai me estar corrigindo. Mas eu pensei nesse sentido. Mas aí Josué mandou espiar a terra. E Josué foi um que disse que foram espiar a terra lá em Canaã, quando estava ali com Moisés. Josué e Calebe. Tanto é que Josué e Calebe que entraram na terra prometida. Eles foram, 10 vieram com o negativismo. Às vezes a gente não conhece pessoas assim. Tudo é negativo. Mas Josué e Calebe vieram com romãs, com cachos de uva tão pesado que precisaram carregar nas costas, as varas, porque era tão pesado. É uma terra que mana leite e mel. Os outros, mas ali a gente não vai entrar. Por que Ludmila está falando isso? Para você atentar, porque tudo é uma sequência para a gente chegar aqui. Mas ali tem os gigantes. Aí os dois, Josué e Calebe, vamos subir a terra? Vocês esqueceram que Deus é conosco? E aí estão entrando na terra prometida, mas tem as batalhas, tem os inimigos. E o povo de Israel sempre tinha inimigo à sua frente. Só que fazendo a vontade do Senhor, eles ganharam. Só que nesse contexto aqui, de Josué 7, Josué mandou eles ir espiar a terra de Ai, que eles iam à batalha. E aí eles falaram assim, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. É pouco inimigo. Manda só uns 36 e aos outros 36 só vocês podem mandar, porque ali são pouco. E aí o que aconteceu? Eles entraram e eles foram sucumbidos, esses que Acã foi espiar, viu a terra e falou, não, eles são poucos inimigos. Manda só 36. E aí eles entraram e foram o quê? Derrotados. Aqui essa expressão que o povo se derreteu e se tornou o coração, né, como água, eles tremeram. Porque eles imaginavam que eles fossem ganhar essa batalha, mas não ganharam. Só que esse povo nem sabia o que estava acontecendo, muito menos Josué. Aí Josué, o que ele faz? No 7:6, rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram o pó sobre a cabeça. Josué estava angustiado, triste. Então o que ele fez? Ele se prostrou diante do Senhor. Como humilde que ele era, como um servo como era. Ele se prostrou diante do Senhor e conversou com Deus. Josué também era um líder que ele tinha intimidade com o Senhor, ele conversava com Deus. Aí ele fala, né, disse Josué, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus, outro inimigo do povo de Israel, para nos fazerem perecer, para nos fazer morrer? Aí Deus conversa com ele, e Deus aqui a gente vê que dá estratégia para Josué. Porque Deus, conhecendo e sabia quem era Acã, Deus sabia que Acã tinha mexido naquilo que não era para mexer.
mexido e escondeu aquilo que não era para ele estar colocando na sua mão. Então aqui a gente vê o quê? A estratégia de Deus. E aí Deus fala para Josué: dispõe-te, santifica o povo. Josué foi, conversou com o Senhor, e o Senhor fala: dispõe-te, santifica o povo. Santifica o povo. Aí eu gostaria que o irmão Alex colocasse para mim 1 Pedro 1,16. 1 Pedro 1,16. Vamos ler junto comigo, igreja? Vamos lá? Porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Hebreus 12:14, irmão Alex, por favor. Vamos junto comigo? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então Deus pediu para que Josué santificasse o povo. Aqueles que estavam com ele, os anciãos que estavam com ele, para eles se santificarem, colocar na presença do Senhor. E aqui, aí ele mostra o quê? Né? Dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio. Ó, o que Acã fez lá atrás, Deus mostrou. Deus revela. Não fica nada encoberto nesse mundo. Deus revelou aqui, Deus continua revelando. Nem que for por um pouco tempo ou grande tempo, Deus revela. Que aqui ele falou: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, quanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Olha, você que está me ouvindo nessa noite, ó, não durma não, viu? Isso é uma mensagem para você. Foi para mim e é para você. Não durma não. Tem pessoas que dão coisas para você que são oferecidas, condenadas. Jogue fora. Taque fogo. Coisas condenadas. Porque essas coisas que foram pegas por Acã eram amaldiçoadas, não era para ser mexida. Então, cuidado com aquilo que você recebe na sua casa. Cuidado. Eu vou abrir aspas aqui, depois eu vou ver se eu consigo fechar. Eu me lembro quando eu era jovenzinha. Tive um namorado. Não é um pastor, não. E aí a mãe dele gostava tanto de mim, tanto de mim, tanto de mim, tanto de mim. E quando ela ia na minha casa, ela levava uns mamãozinhos recheado com doce de abóbora. Graças a Deus que eu nunca comi aquele mamãozinho. Sabe por quê? Essa família era da mesa branca. Não é coisa boa. Tudo é Satanás. Tudo é coisa que, louvado seja Deus, que não deu certo o namoro, mas a família me amava. Mas mexia os pauzinhos. Então, cuidado, coisas contaminadas. Cuidado. Roupa, doce, balinha. Ai, vou dar uma balinha para você. Cuidado. Cuidado que entra na sua casa. Tem coisas que são oferecidas primeiro. E depois entra na sua casa. Entra dentro de você. Entra na sua família. Que aqui Deus mostrou, olha, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas,
Pela manhã, pois, vos chegarei, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casas que o Senhor designar se chegará homem por homem. Olha Deus trabalhando na vida daquele povo, Deus trabalhando na vida de Josué, Deus mostrando para Josué, olha, faz assim, 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 você mostrou até quem era o homem. Aqui dá para nós aplicarmos para a nossa vida que nada fica coberto. Não adianta. Aos olhos do Senhor nada fica encoberto. A Deus foi dando estratégia e mostrando. Deus, que Deus conhece, Deus sabe o que você está pensando agora. Volte para a mensagem. É Bíblia. Eu sou do de Bila, mas aqui é palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus te instrui. A palavra de Deus te dá caminho bom para a sua vida. Então, cuidado com o que você recebe, coisas contaminadas. Cuidado. Então, aí o Senhor deu estratégia. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Ele tudo. Olha a gravidade, hein? Não foi só Acã. E vocês imaginaram, quando a gente sofre alguma coisa no seio da família, todos sofrem. Não tem essa, só eu sofro, só a mãe sofre, só o pai. Todos sofrem. Que a gente quer ver o bem. A gente quer o bem das pessoas. A gente quer que as pessoas se acheguem. Se acheguem a Deus. E quando às vezes um não é, você sofre. Não tem como você não sofrer. Somente quando é pai e mãe. Você sofre. E aqui, pelo pecado de Acã, todos da sua tribo sofreram. As consequências de pegar as coisas que não era para mexer ali de Jericó. Transgrediram a lei. E na lei, e além deles serem imundos, eles eram apedrejados, não é como agora. Você peca. Romanos 3:23, e todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, destituídos, separados. Você peca. Por ações, por atitude, por palavra, você peca. Não tem como você não pecar. Só que agora nós vivemos na graça. Senhor Deus, pequei com o Senhor, me perdoa, Pai. Tem misericórdia de mim, Pai querido. E o sangue de Jesus Cristo, seu único Filho, me purifica de todo o meu pecado. Estou limpa. Mas na lei, eles foram apedrejados e queimados. A consequência que o pecado traz. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte eterna. Mas Jesus veio para nos dar o quê? O dom gratuito, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós não somos, você não vê ninguém apedrejado aí, né? Quando peca. De maneira nenhuma. Mas naquela época era assim. Além de ser imundo, porque mexeu naquilo que não era para mexer, entrou a desobediência, e através da desobediência, Deus deu estratégia para Josué, e Josué chegou até ali. Vamos continuar. Não dorme não, hein? Você vai ter tempo para você dormir hoje, ainda não dorme não. Aí, eu estou no 7:17. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos... Josué foi fazer a mesma coisa. Foi na tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas, fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, conte aquilo que você fez. Se expressa aquilo que você fez. Fale aquilo que você fez. Filho meu,
Filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora, o que fizesse, não me ocultes. Aí, Acã, ainda bem que foi um homem suficiente, né? Um homem macho mesmo, né? Porque aqui fala assim, respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Aí ele foi contando aqui o que ele tinha feito. Quando vi entre os despojos uma boa, olha como ele usa aqui o termo, uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos. Cobicei-os, ó pecado da cobiça. Zoião, né? Aí eu quero aquela barra de ouro para mim. Aí eu quero a capa babilônica para mim. Deus, que Deus não tá me vendo mesmo fazer nada disso, eu vou pegar para mim. E uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão, e ainda escondeu. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então ele pôs a capa, pôs o ouro, a barra de ouro, e pôs a prata lá embaixo, achando que Deus ia ficar sendo o mesmo Deus. Continuou e continua sendo o mesmo Deus, que revela tudo ao seu tempo. Cuidado! Às vezes você vai em algum lugar que você acha assim, Deus não me vê. Você chega lá e encontra outro crente. Teve uns tempos atrás aí que eu fui ali em Caraguá, né? E nós estamos lá conversando com a irmãzinha lá da casa, e conversa, o pastor gosta muito de conversar, e o Ludmila só observa, né? E conversando. Aí tinha uma irmãzinha lá de uma irmãzinha aqui da irmã Marisete. Eu conheço o Senhor e já sentou na... Já pensou se eu e o pastor estivessem num lugar... Bom, aí eu também ia estar, a irmã também ia estar, né? Mas se a gente estivesse fazendo uma outra coisa e a pessoa... Deus está lá em Barueri, lá na igreja Batista do Parque dos Camargo. Deus estava ali. Por quê? Porque é na casa onde a gente vai, de vez em quando a gente vai, e a gente até posa, até um lugar bonito de você ir, viu? Em Caraguá. A velhinha, temente a Deus, gosta de um papo. Tudo que vai lá ganha uma lembrancinha. Você não sai de lá sem uma lembrancinha. É um amor de irmã. Uma casa receptiva, um lugar bom, um lugar que tem paz de espírito. Um lugar acolhedor. E nós estávamos lá conversando, e aí, eu conheço o senhor, e o pastor também, né? Bom de prosa, também eu conheço. Vale do Sol, eu conheço, Vale do Sol, eu vi aquele menino, aquele moço, que é o marido da Jéssica, o Marcelo também estava lá. E aí entramos ali, conversamos e oramos, olha que bom. Onde crente vai, que tem outro crente, é bom. Você conversa, você ora, você chora ao mesmo tempo, e assim por diante. Então aqui foi revelado. Aí no 7:22, então Josué enviou mensageiros que foram correr na tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zara, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos. Olha a consequência. Se fosse só ele, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, o levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste?
por que tu fizeste isso a nós? Por que você tirou a nossa paz? Por que você falou que é para ir só um pouco, porque os inimigos são poucos? Por que você mexeu naquilo que não era para você mexer? Eu lendo isso, conturbaste, não tenho aqui, mas eu estou imaginando o que foi falado. O Senhor hoje te conturbará, o Senhor hoje te corrigir. O Senhor hoje vai te corrigir. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Gente, pensa um pouquinho. Já pensou você morrer apedrejado? Pensa um pouquinho, para um pouquinho no que você está pensando. Pensa no texto que está sendo lido e falado. É possível você ficar num lugar sendo apedrejado? Eu creio que deve ser uma coisa assim horrível. Não tem para onde ir, não tem como pedir solução, não tem como pedir ajuda, não tem alguém que vai te ajudar, te libertar, que já foi uma condenação de Deus. Era, né, uma condenação. Eu fico imaginando, eu lendo aqui, eu fiquei imaginando. Não posso medir o que deve ser isso. Porque às vezes a gente corta um dedo, a gente sente dor. Agora imagine você ser apedrejado e saber que ia ser apedrejado porque tinha feito isso. E saber que ia ser apedrejado. O Senhor te conturbou, e todo Israel apedrejou, e depois de apedrejados, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. O Senhor ficou irado. Aqui no começo fala. O Senhor se irou. Que Deus é o Deus das oportunidades. Deus avisa através da sua palavra. Deus avisa através da sua natureza. Hoje, eu sentada no banco na frente da minha casa, o pastor mostrou ali que nem um tsunami, acho que na Rússia, né, pastor? Mostrando para mim, o pastor falou, Mila, a volta de Jesus está próxima, olha aqui, e as águas entrando naquelas casas, e a água varrendo ali, entrando nas ruas, entrando em tudo quanto é lugar. E aí a gente até conversou assim, mas nós moramos no alto, né, pastor? Ali é alto onde eu moro. Só que daqui a pouco o pastor mostrou fogo. Tem a água, Mila, mas tem o fogo. Jesus está voltando e o povo não acorda para isso. E os da minha casa, principalmente. Vê as coisas, Deus está falando através da sua natureza, está mandando água, mandando tsunami, mandando terremoto, mandando, e o povo não acorda para isso, não atenta para isso. O povo não acorda. O Deus desse século, Deus em letra minúscula, está cegando o entendimento das pessoas. Os ouvidos, está tampando os ouvidos, está tampando o olho, as pessoas estão preocupadas com outra coisa, nem aqui o Acã, o zoião. Mas não se preocupa com a vida eterna. Não se preocupa onde vai passar a sua eternidade. Brinca de crente, anda como crente, se veste como crente, mas não é crente. Acordam para a vida. E quando eu falo acorda para a vida, eu também estou nisso. Eu não estou isenta de vocês, não. Não é porque eu estou pregando a palavra que eu estou isenta, não. E sobre mim vai recair mais justiça sobre mim, porque eu ensino. E se eu não ensinar certo? E para o pastor também, porque ele vai cuidar dele e das ovelhas. E as pessoas não acordam. Outro dia até pensei assim, eu vou olhar para o pastor, começar, o irmão Alex, começar a jogar ali na tela ali,
os tsunamis, os terremotos, para ver se o povo acorda. Não acorda. E Deus falou. Aqui que está dentro dessa cidade não mexe, que estão tudo contaminado. É maldito. É maldito. E o zoião foi lá e pegou aquilo que não era para pegar. E teve a consequência. Todo pecado tem uma consequência. O que o homem planta, ele colhe. O que o homem planta, ele colhe. E até hoje esse lugar é chamado Vale de Arcor. Eu gostaria que o irmão Alex colocasse para mim, já estou terminando, tá? Porque hoje a gente teve a dificuldade aí da Enel, mas é bom que você está na casa do Senhor. Está guardado. Está guardado. O salmista falou que melhor estar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em outros lugares. Coloca para mim 1 João 9. Vamos ler comigo, igreja? Vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Acã confessou, mas não teve solução. Pode ser que você peque, eu peque, mas eu posso confessar e os meus pecados são perdoados. Acã confessou. Confessou para Josué o que ele tinha feito. Mas o pecado que ele fez foi gravíssimo. Não só ele, todos da sua casa foram sucumbidos. Nós possamos, nesta noite, com isso que eu... esqueci de colocar. Colossenses 3, 5 e 6. Colossenses 3, 5 e 6. Vamos ler comigo? Exterminais, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Acã foi desobediente. E a ira de Deus veio. E por causa dele, todo o povo de Israel sofreu. Só que se você for e gostar de ler a palavra de Deus, e for um leitor da palavra de Deus, leia Josué 7. Aí Deus dá uma estratégia para Josué, e aí a cidade é destruída. Por quê? Limpou Acã e toda a sua família, bois e jumentos. Aí disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorize, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te. Eu gosto dessa palavra, dispõe-te, e sobe a Ai. Então, o Espírito Santo de Deus complete nas nossas vidas, mas se você pecar, vai à fonte que é Deus. Deus te perdoa, Jesus te perdoa através do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. E santifica cada vez mais a sua vida. Não mexa naquilo que não te pertence. Isso não é recado para ninguém não, viu, gente? É diante da palavra do Senhor que eu li. Não é endereço para ninguém, não. Se você entendeu, amém. Se você não entendeu, procure entender. E não se contamina com coisas que são contaminadas. Você não precisa disso. Você é de Jesus. Você é de Deus. Você não precisa de coisas que são oferecidas a ídolos, a pai de santo, mãe de santo e outras coisas mais. Você não precisa disso, não. Você já é liberto.
Você tem Jesus no seu coração. Não seja zoião que nem Acã. Aninha e Isabel, vamos cantar o último louvor? Enquanto nós vamos estar louvando, com esse louvor, medite na sua vida. Você sabe, Deus te conhece, eu não te conheço, mas você sabe aonde você tem que aplainar o seu caminho, mudar de direção, mudar de vida. Vamos lá? Vamos nos colocar em pé? Porque assim você sai, ficou muito tempo sentada. Medite nisso. Sem santificação ninguém verá a Deus. Alvo mais que a neve quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver em todo o tempo, pois sou teu templo, renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo e os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Algo mais que a neve quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver em todo o tempo, pois sou teu templo, renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo e os sonhos que não
pode aplaudir o Senhor Jesus nessa hora? Toda a honra e toda a glória. Estamos despedidos nessa noite. Que Deus possa continuar te abençoando. Tenha uma boa semana e até quarta-feira, se Deus assim o permitir.